Em todo avivamento existem alguns princípios que norteiam o surgimento dele. Não que fosse possível fabricar ou emular avivamento quando se atua através da oração, do jejum e tudo mais. Mas a história comprova que todas as vezes que um avivamento surgiu verdadeiramente, foram precedidos por tempos de grandes clamores, oração, intercessão, jejum, súplica e tudo mais. De modo que não poderíamos declarar que um avivamento surja sem o cumprimento da chamada Lei Mundial do Reavivamento, que é, segundo Crônicas 7,14, palavra famosa que declara que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De modo que esses princípios são necessários para que haja um novo avivamento. A oração e o avivamento. Sempre que um novo avivamento surge, é porque há um grupo de pessoas clamando, intercedendo e suplicando a graça do alto. Seja assim uma realidade em minha vida e em tua vida. Valeu, um abraço. O avivamento e o jejum. O avivamento e a oração que estão interligados. De igual modo, não poderíamos negar a realidade da prática de jejuns, da cultura do jejum atrelada ao surgimento de um novo avivamento. Por que o jejum é tão necessário quando se busca um avivamento? Primeiro, porque o jejum promove sensibilidade espiritual. Como disse John Piper, o jejum é fome de Deus. Ao ter fome de Deus, ao se alimentar da presença de Deus e, consequentemente, matar a carne, nós vemos a força como de uma bomba atômica que o jejum tem e produz quando se coloca nesta busca, nesta perseguição por um avivamento, juntamente com a prática dessa disciplina espiritual tão poderosa que é o jejum. Que Deus coloque em nós o anelo pelas coisas eternas e que, ao termos Deus como centro do nosso jejum, saibamos que estamos cumprindo a realidade e também o mandamento bíblico de jejuar. Aliás, o Senhor Jesus assim nos ensina em Mateus capítulo 6, quando disse, quando jejuardes. Pressupõe que, de fato, nós devemos ter isso como prática para a nossa vida espiritual. Que o sobrenatural de Deus possa invadir a sua vida e que o céu promova uma invasão na sua vida, na sua igreja, em decorrência de um avivamento que está atrelado intrinsecamente com a prática do jejum. Jejum e oração, oração e jejum promovem o avivamento, sim, como um resultado e não como uma possibilidade humana de se provocar um avivamento. Mesmo porque, como já declarei em outros vídeos, o avivamento ele é a ação soberana de Deus, é fruto da poderosa ação de Deus, entretanto nunca sem a participação da volição e da vontade humana. Valeu, galera. O avivamento é uma realidade da ação do Espírito Santo no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Sabemos que o avivamento é uma infusão de vida, é um sopro de vida, é um sopro do Espírito e, portanto, nós devemos andar em comunhão com o Espírito Santo se quisermos gozarmos de uma nova dimensão em um novo, portanto, avivamento ou reavivamento. Que Deus nos ajude a entender isso e andarmos pelas Escrituras vislumbrando a realidade de que todos aqueles que um dia vivenciaram um sopro de vida, uma infusão de vida, esses de fato foram avivados pelo Espírito e foram tocados na força das águas do rio de Deus, como aqui a minha retaguarda, a força destas águas, de tal modo o Espírito Santo agitando, movimentando as águas, movendo as águas. Estas são marcas reais e rastros do Espírito na vida de todos aqueles que querem viver esta realidade espiritual e sobrenatural avançada. Que este seja o clamor do teu coração, que seja o meu clamor,
o clamor desta última hora sobre a tua vida jovem, sobre a tua vida irmão, irmã, e assim possamos mergulhar em águas mais profundas. Vamos aprender a lição de natação de Ezequiel 47 e saber que existem águas mais profundas, que não só aquelas que batem nos artelhos ou nos joelhos ou nos lombos, mas chegará uma hora que será preciso aprender a nadar se quisermos atravessarmos o rio da graça, o rio do avivamento gerado pelo Espírito Eterno. Deus abençoe. Deus está mais interessado em nos avivar do que a gente imagina. De fato, um avivamento é um desejo do avivador em promover vida divina no seu coração, no meu e na vida do seu povo. Quando pensamos em avivamento, logo me vem a ideia do senso da eternidade. Como dizia os metodistas, grava na minha consciência um senso da eternidade. Avivamento é a eternidade transpondo o tempo, invadindo o tempo e entrando na nossa história. Que seja assim, que entendamos que toda vez que um avivamento surge, é a manifestação dos poderes do mundo vindouro, daquilo que já está reservado para nós como sendo o último mundo, já que vivemos no penúltimo. De modo que, ao pensarmos nas virtudes da era vindoura, nós podemos então ter este senso dos valores gravados da eternidade na nossa consciência, pois aqui nós somos passageiros nesta terra, como a própria palavra assim estampa, somos peregrinos e forasteiros. E quando permitimos que os valores da eternidade sejam gravados nos nossos olhos, para onde quer que olhemos, nós veremos os princípios do reino eterno de Deus na prática em nossa vida. Que seja assim e que o avivamento promova esta consciência da eternidade. Open my eyes to see.